Bem-vindos a mais um episódio de Reconversa, este podcast que ele, o Tony Truanti, para emular condições climáticas recentes. Exatamente. Né, o trovejante Reinaldo Azevedo. O próprio Zeus. Ele mesmo. E eu, que sou uma aventarola no máximo. Que nós fazemos. Não seja tão modesto. Que nós fazemos no dia de hoje para receber uma figura muito interessante e muito importante para o Brasil. Nós vamos receber aqui o presidente de um dos mais importantes, se não o mais importante fundo de pensão, o fundo de pensão do Banco do Brasil, da Previ. Além de ser uma figura fantástica com quem eu tenho o prazer de me relacionar como amigo, enfim, e ter uma vida profissional também, sem sombra de dúvida, um sucesso comprovado nesse ano e tanto que ele já está à frente da Previ, contrariando, para fazer o trocadilho, todas as previsões contrárias. João Fukunaga, seja bem-vindo. Obrigado. Muito prazeroso, muito bom te ter aqui. Boa noite. Boa noite. Prazer é meu. Tá com duas figuras. Sou fã do Reinaldo, seu fã também, Valfrido. E agradecer o convite de falar um pouquinho de mim, da Previ, né? Falar os desafios que a gente tem nesse país, né? Verdade. De chuvas e não chuvas. Onde você chegou enfrentando algumas dificuldades. Vamos ter que falar disso. Vamos falar. Algumas dificuldades. É o Wikipedia do homem, né? É, claro. O Wikipedia. Você sabe que aqui ninguém escapa do seu próprio Wikipedia, Sim, né? lógico. Veio preparado para nos fazer esse Wikipedia? Não vai ser tão longo que nem o Zé, mas eu sou um pouco mais sucinto. Não, tivemos um convidado que falou, não vou fazer o Wikipedia. Eu sou contra. Teve? Sou contra. Ficou Aí 50 eu falei, não, minutos. mas faz uma síntese. 50 minutos, se a gente não interrompe. Não vai durar tanto. Eu sou atualmente atual presidente da Previ, né? Tenho mandato até 2026, podendo ser renovado. Mas comecei minha carreira no Banco do Brasil em 2008, vindo da faculdade. Tinha terminado minha faculdade de História, meu mestrado em História. E aí ingressei no concurso do Banco do Brasil. Trabalhei 2 anos numa agência aqui no centro. A gente falava que era a curva de Rio, né? Tudo parava lá, né? No centro de São Paulo, do lado do Fórum, João Mendes. E depois fui para o serviço de atendimento ao consumidor, o saque do Banco do Brasil. Foi um momento que o banco criou, possibilitando a gente mudar a relação com os clientes. Foi, de fato, uma tentativa muito boa que hoje colhemos vários frutos importantes. Depois eu fui para o movimento sindical, fui convidado, né? Desde que eu entrei no banco, virei delegado sindical. Depois fui convidado para ser dirigente sindical do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. É um dos maiores do país, se não o maior, né, da América Latina. E fiquei lá de 2008 até o ano passado, quando eu fui convidado pelo presidente Lula para presidir a Previ. E desde então, quando no movimento sindical, sempre trabalhei com as pautas do Banco do Brasil, por ser do banco, né? E no sindicato eu fui secretário jurídico, depois fui secretário de organização e suporte administrativo por quase 4 anos. Que são as etapas que você sobe dentro do sindicato, né? Você começa como secretário, eu comecei como secretário jurídico, mas tem outras secretarias, e depois você compõe o que nós chamamos de comitê administrativo, né? Que é a presidenta, a secretaria-geral, a tesouraria e o secretário de organização e suporte administrativo. E aí e também liderei a comissão de empresas funcionários do Banco do Brasil por quase todo o governo Bolsonaro, os 4 anos, né? Então fui coordenador nacional. E aí, nesse processo, na luta em defesa do Banco do Brasil público, de continuar o Banco do Brasil, tive muita proximidade com o partido, com o presidente Lula, né, e com outras figuras. E aí veio o convite, o ano passado, para assumir a Previ, né? A gente já tem uma tradição no Banco do Brasil, o Sérgio Rosa foi um presidente, também veio do movimento sindical. E de lá estou há 1 ano, quase 2 anos, já à frente da Previ. Você fez o Wikipedia da sua trajetória profissional, mas a gente quer um pouquinho de história pessoal. Não adianta esconder. Não, De onde você é, de onde você veio, como é que foi, enfim. eu sou paulista, né, 100%, muito orgulho de ser paulista. Nasci em Martinópolis, cidade do Ari Toledo, né, que eu descobri recentemente. Depois somente nasci lá, depois fui morar em Tupi Paulista, que é quase divisa com Mato Grosso. Passei boa parte da minha infância Tupi Paulista, Mato Grosso, né? Depois regiões em torno. E aí, com uns 12, 13 anos, fui morar em Sorocaba. Uma necessidade do meu avô, né? Fez uma cirurgia.
e minha mãe queria que ele ficasse mais próximo de São Paulo pela questão médica, né? E aí meu tio já morava em Sorocaba, nós fomos morar lá. E aí fiquei em Sorocaba até passar na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, quando eu vim para São Paulo e depois nunca mais voltei para Sorocaba, só para visitar. Você é muito jovem. Que idade você tem, desculpa? Tenho 40, vou fazer 41 dia 7 de novembro. É jovem. É jovem. É jovem. Eu tô com 43, a gente tem uns 2 anos de diferença. Você sabe quanto de dinheiro esse cara gere? Quanto ele administra? 300 bilhões de reais. 43? Eu não cheguei 41. lá ainda. Não cheguei lá ainda, mas não vamos falar disso. A sua militância política, ela começou no sindicato? Você foi um estudante que se interessava por política? Você queria fazer outra coisa? Acabou caindo na política? Como é que é? Na verdade, a escolha pela PUC foi uma escolha política. Tá. Pela tradição, né, da PUC, principalmente na questão do Evaristo, na questão da defesa contra a ditadura. Fui fazer o curso de História lá. Não foi uma opção pensada, sem dinheiro, mas foi uma opção pensada. E lá eu já começava a militar. Sempre militei no PT, no Partido dos Trabalhadores. Fiz parte do centro acadêmico, me formei, me interessei por pesquisa, né? E aí eu fiz já na faculdade iniciação científica, na questão indígena, e depois fui fazer meu mestrado na conquista, né, que o pessoal chama de conquista, mas a invasão europeia no México, né? Fui pegar esse período conturbado da história, mas sempre militando. Aí quando eu fui pro banco, conheci um dirigente sindical do Itaú, que a gente tem vários dirigentes de vários bancos, né? E ele fazia o que a gente chama de micro, que é a quantidade de agências que ele percorria, entregando folha bancária, conversando com os bancários. Conheci ele, o meu grande amigo, acho que o cara que me iniciou nessa discussão política do movimento sindical, e aí a partir, soube o meu histórico, né, de militância na faculdade, e aí se aproximamos, esperei meu período de experiência, né, no Banco do Brasil são 6 meses, passado o período de experiência, virei delegado sindical, muito pela vontade dele, né, e aí então fui fazer militância sindical. Ou a gente precisa entender direito o negócio do fundo de pensão, mas eu acho que tem muita gente que não sabe o que é um fundo de pensão. Porque muitas pessoas nos veem, gente que conhece você, me conhece os entrevistados, então não precisa explicar. Mas tem muita gente que não sabe. O que é um fundo de pensão? O que ele tem a ver com a aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil? Quem é que contribui com esse fundo de pensão? Quais são os bens desse fundo de pensão? Onde ele investe? Como é que funciona um fundo de pensão? A Previ é um fundo com 120 anos. Foi fundada com uma caixa de Montepio dos funcionários do Banco do Brasil. Ela dava segurança para quando morria o bancário, né, para sua família, que era uma caixa de pecúlio, e com o tempo ela foi se desenvolvendo para ser a segurança de aposentadoria, não somente um pecúlio. Nós temos o pecúlio até hoje, tá, que é o nosso CAPEC, mas aí em 67 houve uma reformulação e ela passou a ter a garantia da aposentadoria. Como que funcionava em 67? Porque a gente tem várias fases. A partir de 67 a gente tem o que nós chamamos de Plano 1. O que é o Plano 1? Você garante a sua reserva contribuindo junto com o banco e você se aposenta com a média dos seus últimos 3 salários. Então, conforme você vai crescendo na carreira, você vai garantindo uma média de 3 anos, aposenta com 90% do seu salário dos últimos 3 anos. Em 98 foi criado o Previ Futuro, que é da geração mais nova, né, pós-reforma previdenciária, tudo mais. E essa contribuição começa com 7% do meu salário, o banco colocando 7%. Então é um investimento 100% de retorno já na entrada, podendo chegar a 17%, que é o topo da carreira do banco, tá? E o banco acompanhando essas contribuições. Ela é nada mais que um fundo de previdência, é uma previdência, né? Só que ela é fechada, porque ela é determinado público, né? Então, os funcionários do Banco do Brasil, e ao contrário do que a gente vê nos bancos, né? Aquelas previdências privadas que são vendidas, ele é restrito aos funcionários do Banco do Brasil. E aí todo mundo contribui. Hoje a gente faz nossa reserva matemática, somos 83 mil no Previ Futuro e 83 mil no Plano 1 aposentado, tendo cerca de 3 mil mais ou menos ainda na ativa, tá? E o que todo mundo fala de fundo de pensão também é a quantidade de recursos que ela tem. A Previ hoje gere 300 bilhões, dado ao fruto dos seus investimentos na década de 90 e na garantia de preservar o futuro das pessoas. Presidente, só para ficar claro para o nosso público,
Quantos são os funcionários do Banco do Brasil hoje? Contribuintes? Na ativa, Na ativa. 83 mil no total, 83 mil funcionários contribuem com a Previ. com a Previ. Isso, 83 mil, sendo desses 83 mil, 3 mil do plano 1, Sim. que é o plano mais antigo nosso. Antigo. Isso. E quantos estão aposentados usufruindo da aposentadoria? Mais ou menos também quase 83 mil a 90 mil Ou seja, funcionários. nós estamos falando de uma comunidade de quase 200 mil pessoas. Sim, exatamente. Sendo que dos aposentados, nós temos temos pensionistas e temos cerca de mais de 100 pessoas há mais de 100 anos. A mais velha, acho que tem 108, 109 anos. Mais de 100 pessoas com Mais de 100 anos. mais de 100 anos? Isso. Eita, me arruma um emprego lá no Banco do Brasil. Pois é, essa é a minha pergunta. A maioria é pensionista. A maioria é pensionista. Essa é a minha pergunta. Eu tenho um querido amigo com quem eu tenho uma relação de fraternidade, que hoje é o presidente da Febraban, Isaac Sidney, né? E o Isaac começa a carreira dele como funcionário do Banco do Brasil. Presta lá em São Luís, no Maranhão, ele vai lá e presta para escapar da vida difícil. Ele já é um menino prodígio, brilhante como é, presta um concurso do Banco do Brasil. Isso era sonho e continua sendo o sonho de muitos brasileiros. Tem um filho, uma filha que trabalhe no Banco do Brasil. Fala um pouco sobre isso, sobre essa cultura da qual você faz parte há muito tempo, desde 2008, né? Quando eu passei, isso é engraçado, Valfrido, quando eu passei, foi um orgulho para minha avó, que ela, né, morava em cidade pequena, então o gerente da cidade era quase o prefeito da cidade, né? Então a memória afetiva dos meus avós sempre foi muito ligada a essa questão do Banco do Brasil, do Banespa, né, dos antigos bancos públicos. Mas não é uma realidade para as pessoas de cidade grande, né? Porque o pessoal em cidade grande, por mais que você tenha garantia de emprego, o seu salário não rende o suficiente para você morar numa São Paulo. Mas se você vai no interior do país, faz uma diferença enorme o salário de escriturário. Querendo ou não, quase 6 mil, 3 mil, 6 mil reais, você tem de renda garantida, mais benefícios, tudo mais. Então muda a realidade de muitas famílias no interior, né? A gente costumava falar na comissão de empresa, como você tem representante de vários estados, tinha o pessoal da Centro-Norte, eles falavam, o Banco do Brasil da Avenida Paulista e do Plano Piloto não é o Banco do Brasil aqui de Rondônia, da pequena cidade de Rondônia, porque são realidades diferentes. E isso eu tomei consciência na pandemia, porque você está envolto a muitas discussões, muitas coisas grandes, você acaba não prestando atenção na realidade local. E aí na pandemia você tinha cidade que não tinha internet. E você queria colocar os bancários em home office. Claro. Mas como que ele vai para o home office se a cidade não tem internet? O único local com internet é uma agência bancária. Então aí você começa a ter uma realidade. O Banco do Brasil está em todas as cidades? Como é que é? Tava. Hoje, no governo Bolsonaro fecharam algumas agências, vem num processo de desmonte. Porque tinha aquela história de a única coisa que tem em todas as cidades é um Banco do Brasil. Isso mesmo. Né? E hoje, depois do Bolsonaro, não, mas ainda está... Hoje há muito das discussões que nós fizemos no governo Bolsonaro era que ele estava fechando agências onde as pessoas mais precisavam de atendimento. Financeiramente, era uma agência que se bancava, porque o banco vai olhar isso, né? O custo. De fato, não, mas o papel social que você tem é enorme. Você receber o seu salário, receber sua ajuda do governo. Teve cidades que as pessoas tinham que andar de ônibus, né, transporte público, 5 horas para ir para uma cidade que tinha uma agência bancária. Então ele ia gastar aquele pequeno salário, pagando uma parte com transporte para ir buscar. Tinha gente que ia a pé. Então essa realidade nós discutimos muito ao longo do processo do governo Bolsonaro na defesa do banco. Nós atribuímos isso como um desmonte do Banco do Brasil, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de recuperar. A Tarciana vem fazendo esse olhar mais local, junto com outros vice-presidentes, para a gente poder chegar também e dar esse papel social que o Banco do Brasil tem. A gente atribui muito o processo, a questão social à Caixa, né? Mas o banco também exerce um papel social enorme. Micro, pequena empresa, agronegócio, agricultura familiar. Então, eles estão tentando fazer uma expansão. Presidente, a virtualização do serviço bancário é um caminho sem volta, né? Mesmo os bancos privados com forte tradição de agência física têm tido que retroceder nisso porque as pessoas não vão mais ao banco. Assim, eu mesmo faz muitos anos que não vou ao banco. Eu tenho certeza que
Você. Nem sai de casa. O presidente vai ao banco porque, enfim, tem que ir. Mas como é que fica isso? Nós entrevistamos o presidente do Correio aqui, Fabiano, e... Que também está em todas as cidades. Que também está em todas as cidades. Buscas, tá? Não vai ser necessário achar uma solução para isso? Porque vocês não vão poder, no fim do dia, ter agências físicas em todas as cidades. Eu tenho... Aí é um pensamento, João, não vou falar em nome da Previ ou do Banco do Brasil. Eu tenho um pensamento muito ideológico em relação a isso. Acho que uma agência do Banco do Brasil, um banco público, ela não pode ser só o financeiro, ela tem que ter um caráter social. Eu acho que numa cidade como São Paulo, realmente, a inclusão digital é enorme. Não faz sentido Rio de Janeiro, Brasília, não faz sentido você continuar com as velhas práticas. Mas no interior do Nordeste, onde você tem pessoas não alfabetizadas, pessoas que dependem do contato físico, por mais que usem o WhatsApp e tudo mais, elas dependem desse contato físico, do pagamento, da prestação lá, que ele vai colher o dinheiro, vou levar até a loja que eu fiz fiado. Então, ainda é necessário uma agência bancária. Eu acho que a gente tem que equilibrar esse fator. Eu acho que reorganizar o Banco do Brasil em grandes cidades para ele comportar o digital, acho que o presidente do Itaú falou isso numa entrevista recente, é cabível. Mas eu acho que no interior, o Itaú não atua no interior. O Itaú atua em grandes cidades, onde está o dinheiro. Mas o interior mesmo, você vai para uma Rondônia, você vai para uma Amazonas, para o interior da Bahia que eu pude visitar e vi que é diferente, né? Se a gente fala o interior de São Paulo, você vê a Punjância, você vê aquelas coisas organizadas, você chega lá, não é desse jeito. Há uma necessidade. Fato, por exemplo, nós somos donos da Neoenergia, concessionária da dona da Coelba, não tem energia elétrica no interior da Bahia. No oeste baiano, que hoje é a locomotiva da Bahia, não tem energia elétrica. Então você se depara hoje, no século que nós estamos, com uma dificuldade elétrica. E não é por falta de geração, é por falta de chegar a recursos mesmo. Então são realidades diferentes, acho que tem que ser olhado de forma diferente. Né, observar isso, interagir com a sociedade. O Banco do Brasil teve uma época que teve o crédito direcionado, né, que você trabalhava com os empreendedores. Eu acho que tem que voltar a isso, acho que é uma atuação importante. Quando eu fui para o SAC, uma das primeiras que eu recebi, as primeiras reclamações era do crédito incentivado, né, e as pessoas falando, crédito orientado, acho que na época que chamava. Falou, pô, mas está aqui, o gerente precisa me dar orientação, eu não sei como fazer, que era uma forma de bancarização, diferente do Pix, né? O Pix é uma bancarização pelo pagamento, né? A bancarização que você ensina as pessoas era aquele crédito. E aí eu tenho que resolver o cliente, né? Fui para cima do gerente, no bom sentido. Ele me ligou, né? Ele poderia responder pelo sistema do banco, ele me ligou, falou, querido, sou eu só aqui na agência, tenho que atender milhares de pessoas. Eu quero fazer o meu melhor para ajudar eles, mas eu tenho dificuldade de gente. Enquanto o banco não me mandar a gente, eu vou ter essa dificuldade de ser prestativo com todo mundo, né? E aí você começa a perceber que realmente precisa de orientação. A agricultura familiar no norte do país é muito forte, né? A gente precisa também orientá-los. A maior parte deles tem ido para as cooperativas, que é um problema que a gente precisa discutir. Né, o movimento sindical discute com a FEBRABAN, né, essa questão, porque elas não pagam imposto como um banco, então elas têm todos os benefícios de não pagar que nem os bancos, e elas fazem muito empréstimo condicionando a terra, que é quase uma grilagem meio legal, né, e isso afeta diretamente a agricultura familiar, não é só o agrobusiness. As cooperativas fazem. Cooperativas. Algumas delas grandes têm donos por trás, não é uma cooperativa de fato. Então, a gente precisa regular esse sistema. As fintech estão indo para o mesmo caminho. Democratizou uma conta bancária menos burocrática? Sim. Mas elas têm todo um head que garante ela. O Nubank, por exemplo, não sei se posso falar de marca, mas... Pode falar o que você quiser. O Nubank, por exemplo, não paga... Nubank, se anunciar aqui, aí a gente já proíbe. Tô brincando, Love, hein? Eles não pagam o mesmo imposto que um banco, uma casa bancária. Então, são questões que a gente precisa discutir para regular. E se a gente regular, aí o ministro Haddad vai ver que vai ter um recolhimento de imposto maior do que tem hoje. Né? Então, é uma forma também da gente atuar. Você falou, a gente falou do Banco do Brasil, a gente é dono de uma empresa de energia, você falou? Neoenergia. Conta pra gente. Inclusive, está mandando 130 funcionários... Para ajudar a Enel, voluntariamente. Para ajudar a Enel, que estão precisando de ajuda. De ajuda mesmo. Na realidade, a população está precisando de ajuda. A população está precisando de ajuda.
Mas eu acho que as pessoas não sabem. Conta aí, assim, do que se não é dono, mas é sócio, do que a Previ é sócia e as pessoas talvez não saibam, né? Porque tem empresas aos montes, conhecidas, importantes, shoppings, etc. Onde é que está a Previ? Que você se lembre, assim, alguns nomes que as pessoas identificam. Nossa, mas eu não sabia. Quer dizer, isso é dos funcionários do Banco do Brasil? Lembrando, apenas para esclarecer, o esclarecimento que o presidente vai fazer, que quando ele diz nós somos sócios, nós investimos, é porque, basicamente, esse dinheiro dos contribuintes, do banco e dos beneficiários, atuais e futuros, tem de ser investido, não é isso, presidente? Sim, para poder gerar renda. Para poder gerar renda. Poder gerar renda e sustentar a farra. Que a direita adora. A farra. A Previ já teve mais de 300 conselhos, que a gente colocava um nome nosso em uma empresa. Hoje nós debatemos cerca de 94 conselhos. Dentre a conselho fiscal, conselho de administração e parcerias que a gente faz. Porque vocês estão presentes como acionistas. Como acionistas. E por que a gente diminuiu? Porque ao longo do tempo a gente foi diminuindo a nossa participação em grandes empresas para ir para NTNB, renda fixa, para garantir o futuro das pessoas. Então é um movimento normal de um plano maduro como um plano 1. Previ Futuro ainda está em crescimento, então é outra discussão. Mas dentre essas empresas nós somos sócios da Vale, temos participações na Vale, que é a maior mineradora do país, já foi a maior do mundo. Então, pela ordem, a Vale... Mas a privatização da Vale foi toda aquela coisa, entrou a Previ, entrou todo um debate sobre... CSN, Bradesco, um monte de gente. A Vale é a primeira, é a maior, ela corresponde a 60% da minha carteira de renda variável. Renda variável são empresas, são ações que a gente investe. Depois tenho a Neo Energia, que é uma concessionária junto com a Iberdrola, somos participantes lá. Ela está na Coelbra, Cosern, aqui no interior de São Paulo, em Brasília. É uma das mais, aí não puxando sardinha, né, mas dando a dica para São Paulo. Ela é uma das mais elogiadas dentro do sistema pela qualidade de serviço que ela presta. Temos problemas, sim, admitimos. Se cuida, Enel. Temos problemas na Bahia, mas também queremos fazer investimentos, né? Depois temos a Tupi, a fundição Tupi, que é uma fundição tradicional, fornece motores, né, peças para motores no mundo inteiro, mais de 80 anos. Está fazendo uma transformação importante, indo para o biometano. BRF, somos sócios tradicionais da BRF, hoje diminuímos a nossa participação, mas estamos na BRF já faz um tempo. Nós construímos o modelo BRF, né, trazendo Perdigão e Sadia. Você come coisa que tem a ver com a Previ. Você come linguiça, mortadela, tá. Tem a ver com a Previ, né? Frangos. Tupi, acho que essas são as maiores participações nossas. Posso estar esquecendo alguma. Eles que me perdoem. Tá, e essa participação corresponde a que em valores? Você tem... Não dá para saber. Dá. Nossa carteira hoje de renda variável é quase 70 bi, salvo a minha memória. É bem expressiva no nosso orçamento lá. Ela ajuda a pagar os benefícios do ano. Ano passado nós tivemos 14 bi de rentabilidade, que a gente não fala que é lucro, né? Porque não é lucro, reverte para o associado. Claro. Então 14 bi que nos ajuda a pagar a conta no ano inteiro, né? Sem precisar recorrer a nenhum tipo de recurso dos associados, tá? Então ela contribui bastante. Entre shops, somos sócio da Alus, somos sócios da Multiplan, temos participação em prédios diretos, somos donos de prédios. Aeroporto, Guarulhos. Hotéis. Guarulhos a gente faz dono através da Ivepar. E agora eu vou sacanear ele um pouco. Posso, antes de você sacanear, só fazer uma explicação para o nosso espectador? Pode, por favor, eu sacaneio depois. Não, é só porque é tão importante isso que o presidente está dizendo, que é fundamental que o espectador entenda a distinção entre renda fixa e renda variável, que às vezes as pessoas não sabem, é normal, né? Quando o presidente quando ele diz que nós investimos 70 bilhões de reais, ou seja, a Previ investe 70 bilhões de reais dos seus associados em renda variável, significa que ela compra ações de companhias, de sociedades anônimas, que basicamente empreendem no mercado nas suas mais diversas atividades e que podem ter lucro ou prejuízo.
né? Por isso é que a renda é variável. Ou mesmo quando tem lucro, pode ter mais lucro, menos lucro. Pode haver uma decisão daquela administração de distribuir lucro ou não distribuir lucro. Ou seja, quanto maior o risco, maior a chance de ganho, mas também maior a chance de perda. O capitalismo é assim mesmo. Isso. Quando a gente fala de renda fixa, nós estamos falando de emprestar dinheiro, normalmente para atividade empresarial, com um juro pré-fixado ou juro variável, né? Então, é essa equação que esse homem, junto com sua equipe, tem de montar. Como usar o dinheiro dos associados da melhor maneira para que esse dinheiro renda ao longo do tempo e remunere os associados, obviamente, para que eles possam ter uma velhice digna. Sim, exatamente. Mas ele é uma das pessoas mais visadas, no bom sentido. As pessoas querem muito ser amigas dele, conversar com ele, ter bom contato com ele, porque a Previ entra em privatizações, ela aposta, ela, enfim, tá no jogo do mercado e é muito eficaz. Uhum. Ele, inclusive, ele vai falar depois de quanto dinheiro ele ganhou já para Previ. O menino é bom. Por que a gente não privatiza, então, um pedaço do Banco do Brasil também, já que a Previ se mete em um monte de privatização dos outros? Tradicionalmente, Olha a resposta. a Previ é sócia do banco, esqueci do banco e da Petrobras. Tradicionalmente, a Previ ela é contrária a privatizações. Né? Então, embora participe delas. Embora participe. Não é hipócrita? Não. Não, João. Não. Vai, João. Não. João. A gente é contra vender as empresas públicas, porque nós achamos que ela tem valor para o Estado e tem valor para a sociedade. Parte. Mas uma vez que ela é colocada, nós temos um papel de garantir a participação dos trabalhadores. Né? A Previ não é só acionista de grandes empresas. A Previ, desde a década de 90, é referência em governança corporativa. Antes mesmo do IBGC, desses institutos. Eu sei. Então, quando a Previ entra numa privatização, uma vez consolidado o processo de privatização, nós entramos para levar a governança e a voz também dos trabalhadores. Inclusive, ela entra com uma certificação de seriedade do processo de privatização. Exatamente. Eu tô testando isso, eu já vi isso. Muitas vezes, não, a Previ tá, então, tudo bem, a molecada lá vai zelar pelo troço. Sim, exatamente. Mas então... Mas, ideologicamente, nós somos Por exemplo, Sabesp, antes de ir para o processo, nós éramos contrários, porque nós entendemos que um serviço público deve ser garantido para a sociedade. Uma vez que ela foi, não vou dizer que nós não estudamos, até saber o que ia ser feito. A hora que nós soubemos que ia ser feito, falou, não vamos entrar porque é jogo de cartas marcadas. Né? Aí não vale a pena para nós... E de cartas marcadas? Só porque só teve uma empresa que concorreu e conseguiu levar por valor abaixo do mercado? Não parece carta marcada, parece? É o capitalismo brasileiro, né? Não, mas eu quero que você fale um pouco mais. Por que o Banco do Brasil não poderia ganhar se tivesse um outro fundo como a Previ e um pedaço das ações, pelo menos? Continua com controle público? O Banco do Brasil tem 50 e pouquinho, 50,5, se eu não me engano, de participação do governo, né? Dentro desse bloco tem a Previ, mas o restante ela está colocada ao mercado, né? Temos acionistas minoritários, temos toda uma governança estabelecida. O modelo de economia mista nós não somos contrários, entendeu? Só reclamamos quando somos colocados num bloco de governo. Aí reclamamos. Mas não são? Você acha? Não, porque a gente tem uma governança paritária, Reinaldo. Então a gente tem eleitos pelos associados, estão representando os associados na diretoria, no conselho deliberativo, no conselho fiscal. É metade. Então temos 3 indicados na diretoria, 3 eleitos. E essa seriedade é o que garante o futuro da Previ e garante a seriedade no nosso processo de governança, né? Quando a gente entra numa empresa. Aliás, acho que somos o único no mercado que tem garantia estabelecida de paridade. Temos somente funcionários do Banco do Brasil na Previ. Não tem ninguém no mercado, do dito mercado. É 100% funcionários de carreira do Banco do Brasil. Associados à Previ, então estão zelando para o seu próprio patrimônio. E quando a gente faz essa discussão, por que a gente é bloco de governo? Não deveria ser, porque nós seguimos todo um rito de governança de uma SA. Que não é de governo. Que não é de governo. E a CVM, no governo Bolsonaro, colocou uma resolução dizendo que os fundos de pensão são bloco do governo. Então, elas não poderiam indicar representantes no Conselho de Administração. Tradicionalmente, a Previ tinha no Banco do Brasil e tinha na Petrobras. E aí, ao não termos a indicação, o que abriu? Abriu possibilidade para os minoritários entrarem. É correto? Eu julgo que não. Já fizemos esse debate com a CVM.
Porque se eu estou discutindo bem material, que é meu, então é direito meu representar pela quantidade de ações. Aliás, essa é uma das maiores críticas, inclusive já fui canetado pela CVM, vamos canetar de novo, por ser crítico ao corporation da forma como é estabelecido hoje. Né? Se eu tenho X% de ações, eu valho aqueles X% de ações. Isso é em qualquer... Por que você vai sofrer uma restrição do exercício da sua, Sim, exatamente. Sua influência? Exatamente, né? Eu lembrei que na Eletrobras não, né? 43% pertence à União, mas tem representação como se tivesse 10%. Exatamente. E é uma coisa inacreditável. Só existe no Brasil isso. Só existe no Brasil. Não, eu comentei na rádio e disse, mas vem cá, por um acaso isso no setor privado tem? Quer dizer, o empresário doa de 43% das ações de uma empresa, mas fala assim, mas você no conselho você só vai ter 10%. Eu falo, tudo bem. Não, como tudo bem? Não está tudo bem. Né? Isso se fez com a Eletrobras. Sim. É inacreditável, né, cara? É um negócio espetacular. Um pouco o debate político que a gente faz, Reinaldo e Valfrido, é exatamente o que foi feito nos 4 anos do governo Bolsonaro. Foi uma tentativa do mercado de acessar os fundos de pensão, os recursos dos fundos de pensão. Isso está colocado, várias restrições. Estamos discutindo com o governo a resolução do Conselho Monetário, 4992, que restringe minha participação em prédio. Então, hoje eu não posso comprar prédio, eu não posso investir em tijolo, que a gente chama de tijolo. Por quê? Porque a resolução proíbe. Fala que nós temos que ir para um fundo de investimento. Um fundo de investimento imobiliário. Para sujeitar uma dupla governança. Exato. Mas, no fim do dia, basicamente, é para sujeitar esses recursos ou para levar esses recursos para o mercado financeiro e para dar dinheiro para a administração de fundos. Claro. No fim do dia é isso. É isso que a gente questiona. Nós temos uma... levar dinheiro para a Faria Lima. É regulação que serve a Faria Lima. Mais a Faria Lima do que a Previ. Nós temos uma carteira de quase 13 bilhões em prédios. Tá? Desde aluguéis, enfim, tudo mais. Você levar acho que nenhum fundo tem uma carteira tão grande como a gente. Levar isso para uma empresa privada, para um fundo de investimento, é você pagar a taxa de administração, é você dar o recurso para eles acessarem prédios nossos. O prédio aqui da Paulista, o Matarazzo, né, que é a antiga casa do Matarazzo, aquela torre comercial, ela é 100% da Previ. E é o melhor ponto nosso de São Paulo hoje. Então você vai passar esse empreendimento para eles, fora os shoppings. Claro. Hoje, a gente fez uma comparação, um recente artigo que a gente soltou na Previ para esclarecer essa posição da Previ, e nós colocamos a rentabilidade que nós geramos administrando nós mesmos foi 535%. Os fundos de imobiliário não geraram isso. Geraram 300 e alguma coisa por cento de rentabilidade, se a gente for ver friamente como é calculado. Então, para nós, a administração... Mas tem que ter um princípio. O que é que eles estão falando? Concorrência desleal? O quê? Qual o fundamento? A lógica, Qual a lógica? É de restrição da utilização do recurso pelo administrador da Previ. É uma proteção, seria uma proteção do associado e, portanto, do beneficiário, que é dada justamente pela expertise do mercado. Essa é a lógica. Para evitar... Quem só está interessado no bem daquela pessoa, como sempre. Exatamente. O problema disso é que, obviamente, submete esse recurso a uma dupla administração. Ou triplo, enfim. E que se fizer alguma coisa de errada, saem totalmente impune, como já vimos em outros casos no passado. A Previ hoje tem uma vedação da diretoria, do conselho, de participação de FIPs, Fundo de Investimento e Participações. Por quê? Históricos do passado. Nós investimos na Sete Brasil, né? E vira e mexe, sim, isso é resgatado. Opa! Mas nós, a Previ, recuperamos 100% do valor investido. A Previ foi um dos... recuperou 100%? No caso eu não lembrava. 100%. Da Sete, e nós não fizemos todas as tranches pela governança nossa, que falou, não, olha, vamos ficar por aqui, vamos ver como se desenvolve o mercado na época. Só que quem foi criminalizado, Reinaldo e Valfrido? Os gestores de fundo de pensão, os diretores da Previ, técnicos da Previ. Eu tenho técnico hoje tendo que pagar fortunas, né? Nós bancamos o advogado, a Previ banca, mas assim, o recurso, o pagamento de multa é o funcionário que paga, né? Então a gente sempre coloca, somos contrários à criminalização dos gestores. Não é que não queremos que tenha fiscalização, mas queremos que aqueles que administraram os fundos lá atrás também sejam responsabilizados. Como é o caso que a gente está vendo na Americanas, casos recentes. Não é feito nada. E em cima de nós, né, gestores de fundo, mesmo trazendo rentabilidade, mesmo trazendo segurança para o associado, são criminalizados, né? Então esse é um problema que a gente tem. Presidente, talvez essa pergunta que eu vou lhe fazer seria melhor endereçá-la para a presidente Tarciani, que aliás nós já
Vamos fazer o convite aqui, que é a presidente do Banco do Brasil, que é uma figura, eu sei que é uma mulher muito forte, muito competente, seria muito bacana tê-la conosco. Mas vou fazer porque do alto do seu grau e da posição que se encontra, você tem toda a condição de responder. Nós temos os 2 maiores bancos deste país são bancos públicos. E, no entanto... BB e Caixa. BB e Caixa. Podemos esquecer do BNDES. Além do BNDES, claro. Mas os bancos comerciais, né? O senhor não acha que esses bancos poderiam fazer uma pressão concorrencial para diminuição da taxa de juros maior do que fazem? No fim do dia, as taxas de juros praticadas pelos bancos estatais, cuja finalidade não é a de lucrar, ambos foram instituídos por leis que não determinam seja o lucro a sua finalidade, eles não poderiam ter um papel mais decisivo na diminuição da taxa de juro real, sobretudo ao consumidor? Olha, eu acho que o BB, eu não vou falar da Caixa porque eu não acompanho a Caixa, acompanho o Banco do Brasil. Mas eu acho que o BB fez todos os esforços para tentar diminuir a taxa de juros. Não é à toa que nós temos uma das menores taxas de juros no mercado. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um sócio controlador, que é o governo, e que está buscando recursos também. O lucro do banco é dividido com seus acionistas. Uhum. Então, se você faz uma lógica de diminuir o lucro do banco, você diminui a receita do governo. Uhum. Então, temos que equilibrar essas pontes. E o Banco do Brasil faz muito bem, como sempre fez ao longo da história. Né? A gente pode citar os presidentes do banco, desde a época... Foi o Lima Neto, saiu porque não quis abaixar os juros, entrou o Dida fez todo um trabalho para isso, pois outros presidentes, Caffarelli, Alexandre Abreu, a própria Tarsi faz, mas é sempre nessa gangorra entre o sócio majoritário, que é o governo, precisa de receita, e também chegar na população. E pressão dos acionistas privados E pressão também. dos acionistas privados também. Então é uma equação muito difícil, né? Mas ela tem feito a redução necessária para manter a rentabilidade do banco, manter a distribuição de dividendos, inclusive a Previ também recebe bastante dividendos do Banco do Brasil. Então eu acho que não é só uma vontade, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio das coisas. E o presidente Lula é muito perspicaz nisso, né? Ô, João, vou te fazer uma pergunta. Pensa bem para responder, hein? Agora é a pergunta contra mim, né? Já eu estava tentando privatizar o Banco do Brasil, agora eu já vou desprivatizar. Esse é exercício de advogado. Exercício de advogado. Se privatizasse o Banco do Brasil amanhã, acabou, é privado. É privado, é mercado e para de encher o saco aí, ficar com juros subsidiados, que isso aumenta a déficit, que não sei o quê, estimula a economia, gera inflação e que tal. Quem é que ia ficar triste no dia seguinte? Só pobre ou tem até rico que ia ficar triste? Até rico ia ficar triste. Ah, me explica então. O Banco do Brasil ela tem uma das maiores carteiras corporate do Brasil. Né? Então muitas empresas grandes, médias, pequenas, recorrem ao Banco do Brasil com crédito com taxa de juros menores. Então, no dia seguinte, com certeza a taxa de juros não seria essa, seria a que o mercado quer, a que a banca privada quer. Um outro processo que iria ocorrer seria fechamento de agências em locais que não têm rentabilidade financeira para manter uma agência, né? Como a gente disse lá atrás. Então, seria um desastre para o Brasil não ter uma agência bancária em rincões, em cidades, em locais em que grandes empresas trabalham, ou agronegócio, agricultura familiar. Eu quero falar, eu sou do agro, sou dono de metade do Centro-Oeste, soja que não acaba mais, aquela coisa louca. Eu me interesso pelo Banco do Brasil também público, ou por mim pode privatizar, que não preciso de nada? Banco Deveria se interessar ou parar de fingir que não se interessa. Bom, muito bem, então fale mais. O Banco do Brasil tem uma das maiores carteiras de agronegócio com taxa subsidiada, inclusive o plano safra do governo é levado pelo Banco do Brasil. Então, quando a pessoa vai recorrer ao plano safra, recorre ao seguro do Banco do Brasil, ao empréstimo que o Banco do Brasil vai fornecer a taxa subsidiada, a uma agência bancária do BB. O banco criou até uma carteira chamada Private Rural, que é para atender os grandes empresários do agronegócio para levar exatamente uma personificação do atendimento, né? Isso está na moda, né? Personificar. Então, o Banco do Brasil possui uma das maiores carteiras. Não dá para falar que o Itaú não financia exportação. O Banco do Brasil financia, o Bradesco. Então, é todo um conjunto da economia que será afetado. Então, ou brandar bandeiras falando que não, tem que privatizar, é um erro. Acho que a pessoa mais sensata do agronegócio foi a Cátia Abreu, né? Sim. Que falava, não, nós não queremos a privatização do Banco do Brasil porque o Banco do Brasil é bom. Né? Então, estamos falando de uma pessoa que foi oposição lá atrás. Né? Então, naquela época ela já dizia isso.
Então a gente tem pessoas que reconhecem o papel do Banco do Aliás, um Brasil. abraço a Cátia Abreu, uma das Beijo. pessoas mais lúcidas do agronegócio brasileiro, Com certeza. Mas né? Desde sempre. grandes figuras da política brasileira. E que entende, enfim, que tem um entendimento realmente global do assunto, né? É que o Faz agronegócio... falta na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a chamada CNA. O agronegócio, na minha opinião, eles vão atentar ao bem público numa ideologia, mas é uma ideologia olhando a grilagem, né? O Banco do Brasil não financia terra grilada. O Banco do Brasil não coloca plano safra em terra grilada. Vamos ser justos, é um mau agronegócio, porque você tem o bom agronegócio. Sim, temos. Você tem o excelente agronegócio. Agora, você tem uma gente ali que se identifica como agronegócio que eu acho que não é. Sim, Eu não acho que grileiro seja agronegócio. Eu acho que grileiro é criminoso. sim, com certeza, com certeza. Ele pode até entrar em representação sindical lá deles, mas ele é criminoso, ele não é agronegócio. E aí eles vão contra quê? Banco público, meio ambiente, governo, porque vão a favor das armas, porque querem ter armas para grilar. Então é mais deles que vem a crítica do que de fato o agronegócio, os grandes empresários, né? Você Presidente, está concordando demais, você não quer botar um pouco vou de... botar agora a pimenta. É só um Eu vou- detalhe, o BB financia uma das maiores feiras de agronegócio do país, Sim. né? AgroShow, se eu não me engano o nome. Uhum. É AgroShow ali de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, Isso, né? em São Paulo. Não, tem duas edições, uma em São Paulo e no sul do país. se eu não me engano. Tem no sul também. Colocar um pouco de pimenta nesse molho. Tá muita conversa. Tá, conversinha. Não, brincadeira, tá nada. Presidente, você vem do movimento sindical. Você vem com uma cabeça de sindicalista. Comunista! Isso aí. E com uma visão do empregado, não do empregador. Todavia, há 1 ano e meio, você é um dos maiores investidores, tem uma das maiores canetas de investimento do país, se não a maior. E você tem de olhar para esse dinheiro, esses 300 bi sobre os quais você se encontra, né? Com o olhar de tio Patinhas e não com o olhar de sindicalista. O que mudou em você nesse 1 ano e meio? Você se transformou num capitalista voraz? Antes de responder, esses 300 bi, você tem para investir? Tem. Eixe, financia jornalista, assim, idoso, precisando de ajuda. 300 bi você tem para investir? Tem. Tá, continue agora, papai. Eu acho que a gente não pode nunca perder a nossa essência. Eu sou fruto do movimento sindical, militei, aprendi muita coisa, me desconstruí também de várias formas, ao longo desses anos todos. É óbvio que eu tenho que olhar pela rentabilidade, mas eu não posso perder o que eu falo da humanização. Eu tenho que olhar para o trabalhador daquela empresa que a gente participa como um agente social daquela empresa. Então, uma das coisas que eu procurei fazer logo que eu cheguei na Vale, e nós instituímos isso na Vale, no comitê de pessoas que eu coordeno, rodas de conversa com trabalhadores. Tá? Então, o primeiro foi em Carajás, nós participamos de uma experiência, e aí são diferentes áreas que a gente se reúne, né, representantes delas, escolhida por eles, e a gente bate um papo. Desde problemas da empresa, o que a gente pode melhorar, como que é a situação financeira, o que precisa para capacitar. Então, nós fizemos isso em Carajás e trouxe esse modelo para outras reuniões que nós fizemos. Então, nós já estivemos no Canadá esse ano para falar com os trabalhadores do Canadá e estamos querendo fazer em várias partes que a Vale tem uma mineração, tá? Uhum. Tive já em Brumadinho, foi uma das primeiras coisas que eu fiz questão de ver. Tive em Mariana e sempre conversando com a comunidade local. Em Carajás, recebi o presidente do sindicato, não poderia ser diferente, para batermos um papo. Tem o representante dos trabalhadores, que é o André Viana, presidente do Sindicato Metal Base em Itabira, que é uma das pessoas mais amáveis que eu conheço, pessoa muito sensata, né? E isso não quer dizer que eu perco o meu olhar de rentabilidade que ele tem que me dar. Vou cobrar, sim, gestão, vou cobrar eficiência, vou cobrar melhorias, né, nos processos da Vale. Mas isso não quer dizer que eu não possa cobrar dignidade para os trabalhadores, né? Então, eu vou sempre lutar por isso. A gente acha que o sindicalista é o contraponto da empresa, né? Quer destruir a empresa. Não, pelo contrário, o sindicalista é o que menos acaba com a luta de classe, né? Porque ela faz acordo, né? Então, se tem alguma coisa de comunista, com certeza o sindicato não é. Ela leva uma conciliação ao final no processo de uma negociação, né? Então, eu procuro agir dessa forma, tentando conciliar dentro do conselho, do comitê executivo da Vale e com os funcionários, né? Então, acho que isso é uma característica minha.
Eu já te chamei para conversar lá alguma vez, já batemos um papo, menino. Você saber como é que é o Brasil direito, ou você é completamente independente e não quer conversar com o presidente? Não, converso com o presidente, o maior orgulho de conversar com ele. São sempre conversas muito agradáveis que a gente conhece a dimensão e o pensamento dele para esse país que é enorme, né? Então, o presidente Lula é uma das pessoas que eu sou mais grato de ter conhecido ao longo desse meu processo, né? E a gente tem conversado com certa regularidade, sim, seja por N motivos, ou participação dos fundos, hoje, né, na Previ, ao movimento sindical, na CUT, do qual sou parte, né? Então, é uma das figuras mais queridas que eu tenho para mim. A brincadeira do Reinaldo, que é uma brincadeira muito séria, ela embute, não por parte dele, mas ela permite um mote, ela é um mote que permite uma pergunta importante. Você sabe que a lei de governança das estatais tentou, de certa forma, no auge da Lava Jato, quase que fazer uma esterilização política dos fundos de pensão e também das empresas, logo de cara, das sociedades de economia mista, das empresas estatais, mas reflexamente também dos fundos de pensão. Uhum. E como se fosse possível, né? Como se pudesse imaginar que não há uma atuação política, e esse é o objeto da pergunta, que não há uma interação política entre um banco estatal, seu fundo de pensão e o governo incumbente. Mas ainda assim, há um limite para essa interação política? Olha, que acabar com essa interação é impossível. Aliás, é ridículo imaginar que uma lei vá decretar o fim da interação política entre um presidente, o Banco do Brasil e o Fundo de Pensão do Banco do Brasil. De acordo com o ministro Lewandowski, que foi quem deu a primeira liminar, é ridículo você tentar falar de politização, nesse caso das estatais, mas não se falar, por exemplo, que o cara, quando entra no Banco Central, ele pode ir para o mercado financeiro, ele pode vir do mercado financeiro e ir para o mercado financeiro. Uhum. E basta fazer uma quarentena de 6 meses e está tudo certo. E achar que isso não é político também. Achar que isso não é político também. Entende? Eu sei, agora fica um monte de colunista brasvinho com isso, mas é verdade. Mas eu quero te ouvir. Primeiro, não dá para dizer que agente privado não faz participação política, né? Faz, até demais. Inclusive, são agentes corruptores em muitos casos, né? Não podemos esquecer todos os processos que levaram a Lava Jato, mesmo sendo crítico mesmo, mas teve um agente privado corruptor no processo. Então, quer dizer, o agente privado não é político, não é agente, não age. Eu acho não tenta capturar? Não tenta capturar. Então, eu acho que é errado. Na questão da lei das estatais, nós, na época, os sindicatos foram críticos à lei das estatais, porque ela não pode limitar a política. Sim. Entendeu? E ela faz isso de uma forma errada. Demoniza a política. Demoniza. E eu acho que é um dos processos que inicia essa discussão mais grave, né? Então, eu passei por um processo também de desconstrução política nesse caminho, desde a posse da Previ até hoje. Toda vez que se fala em Previ, ou toda vez que eu me encontro com o presidente Lula, mas é sempre os fundos de pensão, sai uma notinha de um grupo de associados, lá, querem usar o dinheiro da Previ, querem fazer isso, e sofre uma série de ataques, né? O Globo, desculpa aí, saiu fazendo várias notas, editorial, falando os fundos de pensão novamente usados pelo governo, como se o presidente Lula encontrar o dono do BTG, André Esteves, ou encontrar qualquer outro, não tivesse uma intenção também de reunião, de saber, olha, o que vocês podem investir no país. Ele encontra até empresários estrangeiros, financeiros. É coisa, acho que, mais natural quando você tem o recurso que nós temos. Se reúne com o Banco do Brasil, ninguém critica o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, o Itaú. Então, acho que é meio hipócrita essa relação. Acho que o que garante um processo de interferência direta é uma governança. Acho que o Banco do Brasil tem uma governança sólida, né? Que se reflete no conselho de administração, se reflete na diretoria, e isso passa também para a Previ, né? Seja na minha indicação, ou seja na composição da Previ na paridade, né? Então, um associado pode ser eleito diretor da Previ, né? Como um indicado, como eu fui indicado pelo banco. O processo ele passa por um processo de escolha, um processo do banco. O associado, o processo de escolha é a própria eleição, né? Então,
Isso blinda de qualquer coisa. Mesmo que eu tenha uma intenção, o governo me deu uma missão, eu tenho 3 diretores que eu preciso convencer. Se eu não convencer, eu não tenho voto de Minerva. Sim. Empatou, morreu a discussão. Claro. Né? Então, eu acho que o processo de governança garante isso, como deveria ser em qualquer outra empresa. Né? Mas, infelizmente, fazem a demonização da política. Houve contestação à sua ida para o comando da Previ, né? E a questão subjúdice, aguardando decisão. Queria que você recuperasse um pouco. O que foi que aconteceu? Acho que até da minha mãe teve contestação na hora que eu saí no Jornal Nacional. A gente passou por um processo de desgaste, né, quando eu cheguei na Previ, muito motivado por um grupo de extrema-direita que tem dentro do banco, é normal, né? Sociedade se reflete no microcosmo. E um deputado aqui de São Paulo, estadual, entrou com um processo para impedir a minha posse na Previ, né? Nós conseguimos provar para o A mais B, e recorremos na segunda instância. Com base na lei das estatais, indicando que você não Não, com base na Previc, porque na Previc, a lei das estatais não interfere diretamente. A regulação dos fundos de pensão, né? A regulação dos fundos de pensão. E tinha um parecer da Previc, votado pelo colegiado, foi habilitado, ninguém vira presidente da Previc se não passar pela Previc. Só para esclarecer o espectador, o órgão que regula e supervisiona os fundos de pensão chama Previc, com C no final. C no final, isso, exatamente. Isso. Então eu passei por esse processo, fui habilitado e virei presidente da Previ após a decisão do Conselho Deliberativo. Então na nossa ação, a Previ que foi parte junto, porque ela era questionada inclusive, né? Então ela deu todo o parecer que embasou a decisão dela, todos os processos seguidos. Então na segunda instância conseguimos arquivar a liminar que eles tinham, e ainda está lá o processo na segunda instância, esperando o julgamento. A alegação qual que era, afinal? Que eu era no movimento sindical, que eu era novo demais, que eu não tinha experiência em fundo de pensão, nesse nível. E você andou tendo sorte nesse ano e meio, né? Como é que... O que aconteceu com o dinheiro da Previ nesse ano? Entregamos um dos maiores superávites dos últimos 10 anos, né? Foram 14 bi, mas aí também tem a conjuntura do país, as estratégias que a Previ adotou. Óbvio que esse ano não vamos entregar o mesmo tanto, né? Estamos trabalhando para entregar um superávit sim, mas não vai ser o mesmo tanto, porque a economia também, as ações, até hoje a Vale, com esse preço de ação, machuca um pouco o plano da Previ, mas a gente tem feito todo um trabalho para garantir a rentabilidade dos associados, né? Então, é o trabalho diário ali. Então, eles alegaram muito isso, e aí eu falei, mas pouca idade, se olhar a média hoje do mercado como um todo, 40 anos, 43, 45, tudo na mesma faixa etária. Sim. Acho que a Tarsi tem 40 e alguma coisa, vou falar assim. Eu vou cortar ainda. isso. Eu soube que é 26. Eu, se fosse você cortar, isso. Me parece 26. Isso. Mas a maior parte do conselho diretor do banco tem essa faixa etária, o mercado financeiro tem isso, então um novo comparado a quê? Não tem experiência. Mas eu passei no concurso do banco, trabalhei como bancário, né, do Banco do Brasil. Fui da comissão de empresa do funcionário do Banco do Brasil, fui auditor sindical, que faz toda a análise da PLR que nós negociamos, das questões trabalhistas, do dia a dia do funcionário. Então, não tenho experiência. E sempre discutimos previdência nos bancários, né? Aliás, a primeira pessoa a trazer essa discussão do olhar do trabalhador para o seu recurso foi Busquem, que é mais simbólico do que isso, né? Sim. Então, nós temos essa tradição e essa aproximação em sim discutir. Tivemos diretores eleitos, hoje o atual vice-presidente de governo foi diretor eleito por nós, né, os trabalhadores, na Previ, que é o José Ricardo Saceron, Sérgio Rosa, outros trabalhadores foram eleitos. Então não temos experiência, mas para ganhar uma eleição, disputar uma eleição, nós temos, né? Então foi um pouco esse debate que foi feito. Presidente, você veio falando bastante sobre governança. Como é que foi? Qual o tamanho da estrutura administrativa da Previ? Quantas pessoas trabalham na Previ? Essa é uma curiosidade, né? 300 bilhões de reais é mais do que o patrimônio de bancos privados enormes, né? Com milhares de funcionários. Quantas pessoas trabalham na Previ? Ao total, 513 pessoas trabalham na Previ, entre funcionários cedidos do Banco do Brasil, que fazem um processo de trabalhar na Previ, né? Uma sessão, né? Sem ônus para o banco, e parte de quadro próprio, que são funcionários contratados Previ.
É pequeno, né? Uma equipe pequena. Sim. É? Pô, para a quantidade de recurso... Mas hoje a tecnologia nos permite fazer várias mudanças. Nós estamos fazendo uma mudança agora na área de investimento, tentando trazer mais tecnologia para gerar eficiência, né? Então, a Previ passou por um processo de reestruturação, respeitando os funcionários da Previ. Então, a gente diminuiu cargos de que forma? Esperando a pessoa se aposentar. Então, as pessoas sinalizavam que iam se aposentar, a gente esperava ela aposentar e fechava o cargo dela. Então, respeitando sempre o trabalhador. Então, passamos por esse processo, né, de reestruturação, diminuímos custos, reduzimos 30 milhões de custo para a Previ, e é óbvio, com o tempo, tecnologia, vai acabar diminuindo, né? Porque eu fico pensando assim, um pedaço do que a estrutura faz é gerenciar o benefício, né? Enfim, administrar a relação com O associado. com o associado. Mas outro pedaço é ficar procurando no mercado o que fazer com o dinheiro. Bons investimentos em renda variável e renda fixa. O que não é propriamente uma coisa simples, dado o volume de investimento e o tamanho do Brasil, né? Sim. Como é que vocês fazem? Vocês têm gente... Vocês subcontratam pessoas nos mais diversos lugares para achar bons investimentos para Previ? Como funciona isso? Eu tenho curiosidade. Antes dele responder, você não percebeu o que ele está fazendo aqui? É prospecção. Aguardem. Previ Podcast. A gente tem uma grande diretoria, que é a diretoria de seguridade, que é de fato a diretoria de relacionamento com os associados. Nós lá pagamos benefícios, nós atendemos os funcionários, associados da Previ, aposentados e da Ativa, fazemos todo o cálculo do seu benefício e temos uma coisa que é um dos pontos mais elogiados da Previ, a assessoria previdenciária. Então, qualquer pessoa, seja da Ativa ou aposentado, que queira um esclarecimento, pode passar. E temos pessoas qualificadas. O quadro da Previ é extremamente qualificado para atender. Todo mundo que passa elogia. Temos 93% de aprovação no modelo de assessoria previdenciária. Então, é a maior diretoria hoje da Previ, né? Uma das maiores é a diretoria de seguridade. Nós não estamos em todas as unidades do país, tá? Nós ficamos na sede no Rio de Janeiro, herança da capital. Então, todo evento que um associado nos pede, uma associação, nós participamos. A diretoria participa e sempre leva os funcionários da Previ para tirar dúvidas, tá? Também temos o processo de resultado da Previ, que é um processo que dura o ano inteiro, levando em várias capitais o resultado, tentando agregar o máximo de pessoas possíveis. Então, é uma diretoria um pouco mais estruturada em termos de pessoas. A diretoria de investimento, ela não é pequena. Ela tem 2 gerências, né, 2 ramos, uma que olha a renda fixa e outra que olha a renda variável. Temos uma diretoria de participações, que acompanha a participação nossa nas empresas dos 300 e poucos conselheiros, mais prédios. Então, acompanha a gestão dos prédios. Como que a gente faz esse processo? O processo de conselheiro na Previ é um processo seletivo aberto para todo mundo, seja associado ou não, até porque eu tenho empresas que não permitem, por exemplo, o Bradesco, não permite que seja um associado da Previ, porque é bancário, né? Então, a gente tem que pegar no mercado. Todo mundo se inscreve, faz um processo de assessment e está habilitado e fazemos a nossa escolha dos profissionais ali habilitados. Então, nós fazemos o acompanhamento durante o mandato deles. Na administração de prédios e shoppings, nós abrimos também um processo seletivo e você escolhe síndicos. Normalmente, a gente procura escolher associado da Previ, né, porque é uma gestão mais próxima. E todos eles auditados, todos eles acompanhados. Não tem como alguém fora dessa lista ser conselheiro da Previ, tá? Então, a gente tem todo um modelo organizado para esse acompanhamento. Óbvio que precisa de aperfeiçoamento, óbvio que precisa de uma série de coisas. Nós estamos mudando a gestão de investimento, né? O diretor de investimento, Cláudio Gonçalves, veio com essa pegada um pouco mais jovem, um pouco mais dinâmica, né? Previ, querendo ou não, é uma Previ, como o Banco do Brasil também, né? Um elefante que se move devagar. Então, ele está trazendo essa pegada um pouco mais jovem, está mudando a forma de fazer a alocação, de trazer sistemas novos para a gente olhar a alocação dos associados. Pensamos em mandatos para investimento, estamos pensando uma série de coisas. Já na área de participações, o Márcio Chiumento também tem feito mudanças no olhar da gestão, precificação, como acompanhar de fato os conselheiros, como dar o feedback para eles necessários. Estamos contratando também uma empresa que vai fazer o assessment, não é nós que fazemos, é uma empresa, tá?
O diretor de administração, que é eleito, Márcio de Souza, também tem feito mudanças transformacionais na era digital. Tá? E aí, na tecnologia, nós trabalhamos com satélites, que a gente chama, né? Com empresas que a gente contrata para fornecer serviço, mas temos um corpo próprio, temos um cofre. Foi a primeira vez que na minha vida que eu entrei num cofre tecnológico. Nós temos um parque tecnológico gigante, o que permite a gente administrar remotamente muitas coisas, né? E temos o Teams. Temos os Teams. Para falar com Deus e o mundo. Temos a diretoria de planejamento, que é a Paula Gotto, também eleita. É a primeira chairwoman que a Previ indica na Tupi. Né? Uhum. É um marco para nós e ela sempre defende a questão da diversidade, está sempre buscando diálogo com outras empresas também para ampliar a diversidade. Nós criamos regras para o conselho, né? Para ser conselheiro da Previ, tem que olhar a equidade de gênero, equidade racial, temos que abrir portas. Somos signatários do professor Zé Vicente na equidade racial, em outros programas, Mulher 360. Então, temos uma gama de filiações que a gente procura aplicar nas empresas. Tudo isso, seja a diretoria de planejamento, seja de participações. A gente é um colegiado de fato, nenhuma decisão é individual. Né? Então... Você está me falando que a Previ criou assim, o capitalismo com olhar social ali dentro? Ou você tem dificuldade de falar que a Previ pratica capitalismo? Mas a gente sempre falou de bem-estar social, acho que não é nenhum paradoxo, mas de fato, eu nunca tinha pensado nessa formulação. Eu acho que o olhar do associado traz isso. Né? A gente, não é à toa que a gente tem feito uma discussão com o restante dos fundos, né? A gente tem um congresso da Abrap para participarmos, e o ano passado, no congresso, nós mudamos a forma de olhar o associado. A economia da longevidade é o maior sucesso para nós de um fundo de pensão. O que é isso? É olhar o que as pessoas que estão aposentadas esperam de retorno. E não é só um retorno financeiro, não é só eu pagar benefício. Eu quero dar serviço, o que eu posso oferecer de serviço para elas. O valor médio do salário de um aposentado do Banco do Brasil, principalmente do Plano 1, é alto comparado com a sociedade. Esse alto é quanto? Prefiro... Não, mas não. Mais ou menos 15 a 20 mil. É alto. É alto. Salário. Sim. Então a gente quer olhar para ele. O que é a necessidade dele? E desse outro que não é mais esse... É que a gente ainda não tem uma experiência completa. Não dá para saber. Não dá, porque ele é um plano de 98, vai completar os 30. A gente faz projeções, então uma pessoa de meio de carreira, assim, se aposenta mais, com maior salário do que o próprio que ele tinha no banco. Então a gente tem algumas projeções, mas ainda de fato... No plano, então nós queremos... Mas será menos, com certeza. Não, uma gerência média hoje consegue se aposentar com maior salário com um salário maior que ele tinha na ativa. Porque se junta o INSS mais a contribuição, fica ruim, e aí já entregando, para os maiores salários. Esse é um grande problema para nós, que a gente precisa pensar em como chegar num benefício para ele. Tá? Então, o que é olhando para a economia? Eu quero saber, dentro da faixa etária dos meus associados, uma pessoa aposentada com seus 55 anos é decrépita para ficar em casa? Não é, ela é super ativa. Tenho vários. Jovem, inclusive. É jovem. Muito jovem. Quantos anos? 55, que é jovem. Eu vou ter isso daqui 4 anos. Eu tô um pouco mais longe ainda, mas de qualquer modo, mas no passado. Eu vou estar no mais longe no passado. Mas temos associados, como eu disse, com 100 e poucos anos, né? 112. Tem um de 112? Tem. Tem? Você falou que tem quantos com mais de 100? Você falou? Mais de 130, eu acho. Mais de 100 anos. E o mais longevo é de 112? É, uma senhora. Senhorinha, olha lá que beleza. Mas o que acontece com eles que a gente tem percebido? O Banco do Brasil adora uma associação, tá, gente? Então é sindicato, associação de aposentado, associação não sei do que. Nós temos associações de funcionários que prestam serviços para ele, que poderia ser a Previ. Presta de que tipo de serviço? Um atendimento a uma dúvida, a como sacar o benefício, né? E também atender contra agressão parental, de filhos. Sim. Temos muitos filhos que roubam seus pais, inclusive funcionários do Banco do Brasil, trancam em casa. Para ficar com o dinheiro. Para ficar com dinheiro. Ficar com dinheiro. Entendeu? Que é um bom dinheiro. Que é um bom dinheiro. Então, nós queremos dar ajuda para elas. Essa coisa maluca. Sim, acontece muito. A gente já recebe muitas... Faz empréstimo no nome e pega o dinheiro e vai embora.
E aí, nós queremos olhar para eles, não só pelo olhar do benefício, mas o que eu posso dar de saúde, de qualidade de saúde. O Banco do Brasil tem a CACI, que é a Caixa de Assistência, né? A nossa Caixa de Saúde. São 680 vidas administradas numa autogestão. O que de parceria, de qualidade, de preservação de saúde eu posso olhar para eles? Eu quero construir um modelo de negócio que me permita ter casa de repouso, que não é mais esse nome, mas que me dê qualidade de vida junto com a CACI, para baratear o custo. Tem um associado que paga 15 mil por uma casa de repouso para manter a esposa lá, que tem demência, ou seja, precisa ficar lá. Ele tem condições de pagar 15 mil? Como é que é? Por que pagar tudo isso se eu posso ter a CACI oferecendo esse serviço? E, ao mesmo tempo, podemos olhar para uma habitações coletivas, um olhando pelo outro. Né? Então, são questões que nós colocamos como desafio e é um dinheiro que tem o retorno certo, porque sai da Previ, vai para o associado que quita para a própria Previ. Então, é um ambiente seguro de negócio. O que precisamos é achar um modelo. O Brasil não olha para isso. Os Estados Unidos estão olhando, o Japão olha, o Brasil não. Então, precisamos trazer esse modelo de experiência para mudar. Né? Então, estamos engatinhando ainda nesse modelo. É um fundo de investimento? É uma empresa? O que é? Ainda a gente não tem. Como é a relação de vocês com o setor bancário privado? É tranquila, tensa? Dos privados, eu tenho contato com muito pouco. Eu tenho talvez com o André Esteves, que é muito tranquila. Inclusive, a Previ tem alguns fundos lá há um bom tempo já. Então, é uma relação comercial, mas também é uma relação muito tranquila. Recentemente, quando eu fui para a Vale com o Bradesco, principalmente o seu Trabuco, considero um grande amigo, uma pessoa de fino trato, muito... Finíssimo trato. Sim. Foi uma das pessoas que me recebeu de uma forma muito enigmática, que foi no sentido assim, olha, eu sou formado em Sociologia. Aliás, é um dos homens mais educados do Brasil. Educado, sim. Né? Bem educado, E dos mais inteligentes do Muito. Brasil. E mais versáteis. Isso. Então, mais com eles e algumas bancas de fundo de investimento que a gente recebe na Previ, eles estão sempre cortejando a Previ, óbvio, é o negócio deles, para a gente estar investindo. E nós temos um processo rigoroso de escolha também, né? Então, muitos são habilitados, a gente passa a colocar recursos lá. Então, tem muitos esses contatos. Quem faz mais é o diretor de investimento, né? Eu procuro me blindar um pouco em relação a isso, até por tudo que isso acarreta, né? Fique morando no Rio, né? Você mora no Rio? Moro no Rio. É só praia, você direto pela cor da sua pele, né? Eu vejo que você não sai da praia, é isso? Fica torrando direto. Tem bastante tempo, né? Eu nunca vi. O cara tá morando no Rio, é mais branco do que eu. Você é muito coxinha, muito assim, CDF? Como é que é o negócio? Conta pra mim. Eu sou nerd. Você é nerd, né? Sou nerd. Tem cara. Fale mais. Gosto de desenho japonês, de história em quadrinhos, tenho coleção de Lego, adoro montar Lego, então sou um pouco nerd. Eu jurava que ficasse tostando ali no Leblon. Presidente, você sabe, Rei, tem uma coisa muito engraçada nessa história do João Fukunaga, que é a seguinte. A gente vai aos canais, não os canais, mas os programas especializados em investimento, tanto na TV fechada, sobretudo na TV fechada, mas também na TV aberta, um monte de gente falando de investimento, como aplicar seu dinheiro. E são pessoas que gerenciam uma quantidade de dinheiro ridícula perto da quantidade de dinheiro que esse senhor gerencia. Até porque algumas têm uns 12 anos no máximo. É isso. Exatamente. Virou exatamente. Um monte de petistil, olha como eu sou antigo, exatamente, né? petistil. Você quer ficar rico? Tá? Investe. Eu digo, mas quem é você? Exatamente. E aí eu te pergunto, presidente João Fukunaga, quais são as áreas da economia que você, com a tua casuística, que é gigantesca, ou seja, do alto dos seus 300 bi, né? O que está dando dinheiro? Onde é que eu invisto? Onde é que eu invisto? É exatamente isso. Né? Presta atenção aqui. Preste atenção nisso. Presta atenção, eu vou puxar isso pro título. Onde a Previ mais ganha dinheiro? Atualmente, o que você acha, olhando para o futuro, o que o senhor acha que vai ser lucrativo? Hoje, nós, esse ano, investimos 12 bilhões aqui, em títulos do governo. Com a atual taxa de juros enorme, que é o Brasil, um fundo de pensão não pode ignorar. Por exemplo, eu tenho títulos do governo pagando 6,80. Meu atuarial é 4,75. Então, paga muito mais. Então, e sem risco.
E sem risco. Então, nós investimos Nossa, mas não tem risco de calote? É por isso que o juro é tão alto? Não é. As reservas que nós temos. Não, então tá. A reserva que o país tem. Achei que fosse... Aliás, boa parte dos bancos privados tem títulos do governo. Sim. Muitos, né, aliás. O Itaú é um dos maiores, né? Falei de novo. É fato. Não é? Então, a gente, hoje, título do governo, Tesouro Direto, é um bom investimento. Mas a gente tem uma crítica em relação a isso, a taxa de juros, sim. Uma taxa de juros nesse montante evita que o empresário financie qualquer expansão. E atrapalha os outros negócios. De economia real que vocês estão. Exatamente. Então, eu deixo de olhar para a minha renda variável. Né? Mas nós queremos olhar para a renda variável, porque ela gera emprego, ela gera recurso, gera qualidade de vida. Boa parte das grandes empresas, acho que a última que fez busca de recurso financeiro foi o Grupo Cosan, que foi buscar no exterior uma taxa de juros americana. Né? Eu lembro disso. Então, fica a dica, Banco Central. Então, a taxa de juros no Brasil, ela é impeditiva para o crescimento do país. Eu não posso só olhar para a renda fixa e falar, estou pagando benefício pro meu associado. Não, em detrimento do quê? O que eu estou entregando socialmente também? Então, nós temos esse olhar e essa crítica. Vamos deixar de comprar? Não, quando há uma janela de oportunidade ou quando há um desinvestimento, nós fazemos a compra de títulos públicos se tiver essa taxa boa ser paga, que nem hoje. Né? E nós tivemos esse ano saímos de algumas empresas, né? Fechamos, liquidamos, trocamos ativos, então saímos de uma empresa X para ir para uma outra, sempre nesse movimento, olhando a entrada de recursos para o associado. O que mais? Você falou renda fixa, mas e renda privada? Quais são? Não precisa falar empresa. Renda variável. Renda variável. Mas fala de setores que você acha que vão adiante. Eu tenho uma aposta muito grande na Vale. Se quer uma dica, é a Vale. Acho que o preço dela está excelente hoje. Já teve mais baixo. Então, a recuperação de 11% em tão pouco espaço de tempo. E com os incentivos que o governo chinês está anunciando, que é um dos maiores compradores de minério de ferro da Vale, eu acho que a tendência até o final do ano é a ação da Vale disparar. Então, se é uma dica de uma empresa, é Vale. Fica a dica aí, minha mulher tá ali. Depois, se der errado, a gente pede a cabeça dele. Eu peço num editorial na rádio. E a outra área que nós temos olhado bastante na Previ são energias renováveis. Acho que é um campo enorme para se olhar energia renovável. Como eu disse... É energia renovável mesmo, não é hidrogênio verde, tá? Você falando também ou mais... Não, por enquanto é renovável. Renovável mesmo. Por enquanto não estamos olhando... Etanol, biometano, que já tem fábrica funcionando, busca por hidrelétricas, energia eólica. Então a gente tem buscado essas alternativas de energia como forma de investimento. O hidrogênio verde é um grande investimento? Mas ainda, na nossa opinião, falta uma regulação para isso. Tendo a regulação e a segurança, não temos por que não investir, porque o retorno, com certeza, é gigantesco. Você, enfim, circula muito no mercado, conversa com as pessoas, com investidores. Eu tenho comprado algumas brigas que eu acho que o governo é bom, considerando os desafios que estão dados e o que se fez até agora, né? E também o resultado, né? Ainda hoje o Haddad, um pouco antes de conversarmos aqui, o Haddad disse, acho que vamos ter que rever o número do crescimento. Né? Aí até brinquei na rádio, falei, nossa, vai ter um monte de gente chateada essa hora. Oh, meu Deus, mas mais do que 3,2? No entanto, há um certo malese, assim, né? Mal-estar, uma coisa meio... A avaliação do presidente está ali, 3/3, né? Um pouquinho mais de 1/3, ótimo e bom, quase 1/3, ou 1/3 ruim e péssimo, e 1/3 fica ali, médio, né? Também não anima muito ninguém a sair candidata, porque esse terço que é médio também precisa ter alguém muito melhor do que o Lula para mudar de lado, ou pelo menos metade dele, né? Considerando que o terço de ótimo e bom certamente votaria na reeleição. Mas, de qualquer modo, está muito abaixo de níveis. Você ainda tinha calças curtas como presidente, tinha índices enormes e tal. Quando você circula no mercado, qual é o buchicho? O que é? Esse mercado achou o governo ruim, mas o governo não é ruim. Qual é o ponto? Olha, eu procuro separar o mercado em duas partes. Uma, os tradicionais, os banqueiros tradicionais. Né? Eles têm um olhar otimista para a economia, os grandes banqueiros. Né? Então, quem tem um olhar pessimista são os apostadores de imediato.
né? Isso. Então eles querem ficar apostando na bolsa, querem ficar apostando contra o governo para poder ter lucratividade alta e vender todo esse cenário. Olha, meu fundo de pensão, meu fundo de investimento deu essa rentabilidade X, Y, Z. Isso. E normalmente é pessoas com, né, tá no mercado há pouco tempo, né? Então, a gente procura evitar de ouvir muito, né? Porque nós entendemos que a situação econômica do país, nós temos um cenarista na Previ, um economista, o pessoal faz sempre análise, de um cenário bom para ótimo, né? Mas óbvio que o mercado trabalha muito com essa especulação. Agora, a última é a questão de taxar os ricos, né? Então, estão se discutindo isso, mas esquece que em qualquer lugar do mundo você tem isso, inclusive. No Brasil, não. Então, vive nessa especulação desde o primeiro dia. Acho que esse governo não teve alguém que falou muito bem desse governo. Mas parece que o governo anterior era melhor. É isso que eu não consigo entender, né? Essa máxima. Tem uma loucura rápida, mas o presidente fez a campanha eleitoral dizendo que ele queria isentar as pessoas que ganham até 5 mil de IR. Mas estava na campanha eleitoral. Aí o Lula repetiu isso numa entrevista que ele deu, disse, o meu objetivo é esse. O dólar disparou. Você iria fazer isso amanhã. Aí o Haddad, no dia em que conversamos, disse, não é para já, vamos ver o ano que vem. Aí o dólar caiu. Cara, é um jogo quase infantil. Sim, total. De gente, mas de crianças perversas, de crianças muito más. Muito mais. Que aposta contra Muito o mais. país. Hã? Pessoas dispostas a vender o seu país a cada minuto. A cada minuto. É uma gente assim, imbecil e malévolo. Malévolo. E quando isso acontece, sempre alguém me manda aquele áudio do presidente Lula falando assim, meu filho, eu acho que você tá nervoso. Ô, presidente, deixa eu lhe dizer, quando você... A menção que você fez à conversa com o Dr. Trabuco, em que ele se faz referência à sua formação, à formação dele em ciências sociais, talvez seja a maneira discreta dele de dizer que toda pessoa não pode prescindir de uma formação sólida, de uma formação intelectual sólida. E você tem uma formação intelectual sólida e você escreveu uma dissertação de mestrado sobre o México. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho muito interesse nesse tema. Uma das coisas que eu aprendi muito na história é que nós olhamos o passado pelo nosso olhar e pelo o que a gente sente, né? O que a gente espera encontrar de resposta. Quando eu tive um professor que colombiano, trabalhava com questões indígenas, principalmente da Amazônia. E ele deu um curso para mim de conquista da América, né? E me fascinou. E depois eu tive um outro grande professor, né, que já faleceu, foi professor da Unicamp, deu um período de curso na PUC, que era chileno, fugido da ditadura do Pinochet, magoado com seu país até a morte, não queria voltar, enfim. Conta do que ele passou pelo processo do Pinochet. E foi uma das pessoas que me abriu para a intelectualidade latino-americana. Sarmiento, Andrés Bello, José Martí. Aí você foi falar, peraí, somos alguma coisa além da França e além dos Estados Unidos, porque a historiografia olha para a França, Inglaterra mais ou menos, um bando de marxista, e para os Estados Unidos. Eu falei, não, peraí, nós temos produção local de intelectualidades, né, latino-americana, Mariátegui, sabe, gente de profundo conhecimento, né, e fora a literatura. E aí eu tive uma outra professora também que dava América, mas mais moderna, que ela me trouxe Leopoldo Zéia, um historiador, filósofo mexicano. Que ele tem um texto que ele trabalha com um texto Tempestade do Shakespeare. E ele fala o espelho do próspero. Quem é o espelho do próspero nessa América, nessa narração que o Shakespeare faz? E ele vai olhar a cultura mexicana. E aí foi que peraí, tem alguma coisa de diferente. Não menosprezando a América do Sul, as culturas, as comunidades indígenas. Aliás, temos fenomenais intelectuais. John Monteiro foi um dos caras que eu fui muito fã, né? Maria Helena Chauí também escreveu textos, entre outros. Ronaldo Weinfels. Aí eu fui olhar, falei, peraí, mas por que o México né? A gente tem a cadeira na USP, mas não sai uma coisa específica do México. Temos professores também na USP que trabalham, mas
não tem esse volume de difusão como a gente tem da historiografia, outras historiografias. E aí eu fui querer conhecer mais. E aí uma coisa que, diferente da América brasileira, América do Sul, né, comunidades indígenas do Sul, lá no México havia uma grande produção literária referente ao período pré-conquista, seja com os astecas, seja com todas as comunidades indígenas que ali faziam parte do Império Azteca, e posterior. E aí, como um bom mestiço que sou... Posterior, você tá falando coisas pré-colombianas e depois... Pós-conquista. 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 Durante a conquista, portanto. Sim, durante a conquista. Durante a conquista, tá. O que aconteceu, Reinaldo e Valfrido? A ruptura foi muito grande. Você destruiu as antigas crenças, mas a cultura sobreviveu. E como que a cultura se comunica com aquele outro que é totalmente ao contrário, totalmente diferente para você, de fato diferente? Eles precisaram fazer um processo de tradução. Né? E aí entra Nossa Senhora de Guadalupe, que não é uma tradição da cultura mexica. Nossa Senhora de Aparecida, também é uma tradição da cultura afro-brasileira, né? Tentando ressignificar aquilo que era sagrado para eles e o que pode ser dito e dialogado com essa cultura nova. Não é à toa que o México tem as primeiras universidades, né? Fundado por dominicanos, jesuítas, a primeira, de fato, dominicana, Santa Cruz de Tlatelolco, no México. E lá você tem uma produção, ele separa os filhos da elite, né? Acho que a coroa espanhola, os conquistadores espanhóis, eles perceberam como era a estrutura de governança das comunidades que lá existiam. Era uma estrutura da aristocracia indígena, que também se refletiam ao que eles tinham. Então eles pegaram os filhos desses indígenas, que já eram cultos na tradição antiga, na tradição anterior, e foram ensiná-los para um novo modelo latim, cultura greco-romana, foram beber das fontes, né, Aristóteles, Sócrates, enfim. E isso em pleno período também, né, de conturbações religiosas na Espanha, em Portugal, eles fundaram quase uma universidade libertária, né? E eles queriam que eles produzissem textos a partir dos códices antigos. Eu quero saber o que aquilo diz, para entender a sua cultura. Os dominicanos foram fenomenais com isso. Diferente da violência jesuíta. Como sempre, né? Como sempre. Eles foram produziram. Então você tem Bernardino de Sahagún, desculpa os nomes aí, mas faz tanto tempo que eu estudei. E você produziu toda uma elite intelectual, filhos da aristocracia indígena, que passaram a ser o canal da coroa espanhola dentro do governo oficial colonial para falar com as comunidades. Então eles traduziam, faziam esse processo de intérprete. Então é o que eu chamei de um pouco de mestiços culturais, porque eles não eram os mestiços de raça, mas tinham esses dois pés culturais. Então eu passei a olhar eles e estudei Alvarado Tessosomoc, que é um filho da elite indígena, que ele narra desde o mito da fundação da Cidade do México, Teotihuacan, até a conquista e pouquinho depois, narrando fatos. E ele vai, a partir desse período pré-conquista, partir de códices. Então é a primeira tradução, uma das primeiras, talvez, traduções dos códices antigos astecas. E depois ele, óbvio, narra a experiência de vida dele, ou o que ele leu da experiência dos outros. Então foi um pouco esse estudo. Quem inaugurou um pouco isso, assim, mais mundialmente, foi Serge Gruzinski, um historiador francês que vive no Brasil, inclusive, é o imaginário da colonização. Então ele traz essa experiência deles. Então foi dali que eu bebi um pouco. E aí esse professor colombiano maluco falou, não, topo, vamos. E eu fiz minha iniciação científica e depois virou um mestrado na sequência. Então buscando sempre, tentando, de fato, me encontrar. Sou mestiço racial de uma cultura japonesa, mas de uma cultura brasileira. Enfim, fica essa mescla. Você se deu conta do seu entusiasmo falando dessas coisas todas? Isso mesmo. Veja só, para mim, né, que sou mais dessa área de humanas e tal, entendo menos de empresa do que o Valfrido, que entende muito, mas assim, esse papo é muito mais interessante. Não estou falando que seu papo ou outro não é interessante. Sim. É muito interessante, você veio aqui por isso, inclusive. Você não veio aqui para contar a sua experiência acadêmica. Mas o seu entusiasmo falando disso é muito contagiante. Assim, né? E aí eu pergunto, como é que
essa mente fervilhante do ponto de vista intelectual, aprisionado nesse corpinho de presidente de Previ? Olha, eu vou dizer para você que em vários momentos pensei em fazer um doutorado. O problema é administrar o tempo. Mas você não tem tempo. Não, administrar o tempo. Aí une a questão familiar, né? Mudei toda a minha família para o Rio de Janeiro, então minha esposa, minha enteada e minha filha de 6. Então você tem que ficar mais próximo deles, foi uma forma que eu encontrei. Como também o tempo, né, me dedicaria a um doutorado de fato. Mas é uma vontade, ainda toda vez que eu discuto, brilha um pouquinho essa vontade de estudar um pouco mais. E é visível que sim. Uma das coisas que eu queria, assim, pegando essa questão, é trazer do século XVI, porque eu vou até 1598, ali aquele período. Eu queria trazer desse período para a Revolução Zapatista. O Zapata, ele é eleito por uma comunidade indígena para ser o líder da Revolução, porque ele era da aristocracia indígena. Então tem todo um simbolismo que dura até hoje, né? Então era uma coisa que na época eu pensava. Então ainda me desperta isso. Tem outras coisas hoje em dia. E tem lá, eu acho que é o Cárdenas, né? Coitado do México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Então eu vou te perguntar, de qualquer modo, às vezes a gente tem a impressão de que o México, com toda a sua riqueza, deu muito errado em muita coisa. Ou não? Ou é uma impressão errada essa? Do ponto de vista de um Estado nacional, como a gente entende no modelo europeu, sim. Mas em um Estado olhando pelo ponto de vista das comunidades indígenas, que são diferentes, diversas, funcionou. Chiapas é um grande exemplo. Começou com uma revolução zapatista e hoje é uma comunidade organizada em torno de um ideal que coloca os indígenas na frente, traz a questão ancestral para essa discussão. É óbvio que você tem toda a discussão de cartéis, enfim, no norte do México e tal, mas o México se organiza dessa forma. É que a gente tem um olhar sempre, o México das fronteiras quadradas, certinho, organizado. Isso. Não, mas eu também posso dizer que nem o Brasil deu certo. Isso. A Bolívia também é um grande exemplo. Países que deram talvez um pouquinho certo. A Argentina, por uma parte, né, que eles olham só para o norte, esquecem todo o resto. Sim. Fora o genocídio indígena que foram cometidos. E o Chile também, que cometeu atrocidades no período Pinochet. Né? Mas todas as outras têm a relação com as comunidades indígenas. Nós temos... eu costumo falar que nós tutelamos as comunidades indígenas no Brasil. E eu diria que nesses países a presença deles é muito mais visível do que aqui Muito no Brasil. visível, com certeza. Porque aqui elas estão meio que insuladas, primeiro numa região, que é a região norte, principalmente, e dentro da região norte também insuladas em áreas muito específicas. Grandes espaços vazios. É uma forma de controle. É uma forma de controle. Né? Ao passo que mesmo na Argentina, no sul, você encontra a cultura indígena com muito mais frequência. Ali, né, na Patagônia, a parte de baixo da Patagônia. Nós estamos quase terminando, mas eu acho que essa sua fala, né, Reinaldo, ela é muito importante para demonstrar para o garoto, para a garota que trabalham no mercado financeiro, quão instrumental é cultura e educação, ler livros. É absolutamente fundamental. E você mostrou isso, você exibiu isso. Vamos pedir para ele fazer... Vamos pedir para ele encerrar, mas eu queria deixar aqui um testemunho. É muito legal você ter uma pessoa como ele, numa coisa com a importância da Previ, com esse dinheiro todo e tal, e assim, e citou esse monte de livro, esse monte de estudo, e não é um papo cafajeste, porque eu estou tão cansado de papo cafajeste no Brasil. Sabe, né? Essa coisa rasa, estúpida, grosseira. Que visa o pragmático exclusivamente. Há um tempo se dizia assim, sem dar conotação pernóstica à palavra luxo, mas é um luxo ter um cara desse na Previ. No lugar onde ele está. Não me apronte nada, hein? Que foi com esse elogio, depois aí corta o elogio e fala, aí, Reinaldo elogiou. Um prazer, foi uma baita conversa. Muito legal. Foi meu. Você encerra. Encerra pra gente. Não, queria agradecer o convite, dizer que sou fanzaço desses dois, acompanho os programas. Até estava falando pro Reinaldo que acompanho aquele pequeno momento da manhã, é meu café da manhã, é ouvir o Reinaldo, eu, minha esposa, indo pro trabalho, a gente ouve a Band News, né? E dizer que o É da Coisa é um programa também que a gente é quase familiar acompanhar. Obrigado. Olha aqui, conversa assim, tem em todo lugar? Não, tem no Reconversa, né? Tá aqui o João Fukunaga, preside um troço com a Previ gigantesco, nós falamos de números aqui, de tamanhos e tal, e
nós o vimos aqui falar da sua experiência intelectual, da sua aventura com luz nos olhos, né? Entusiasmado por isso. É assim, a gente precisa desses brasileiros. E a gente precisa desses brasileiros no Reconversa. Se inscreve no canal, dá like, etc. É isso aí. Obrigado, João. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Tchau.